Eu vou começar falando sobre a acupuntura. E a acupuntura, o próprio nome já fala. O que que é a acupuntura? É você puncionar com um instrumental que é a acupuntura, que é a agulha, né? Os pontos que a gente vai falar. É, e a medicina tradicional chinesa, a acupuntura fica dentro desse universo da medicina tradicional chinesa. Ela já existe mais do que 4.000 anos de história. Algumas pessoas até falam que tem mais do que 5.000 anos. Nós temos mais de 1.000 pontos distribuídos na superfície do organismo, mas os principais, eles estão dentro de um conjunto de estruturas virtuais chamado de meridianos, que a gente vai falar também um pouco mais para frente, né? Ah, a gente tem vários registros na história, seja em casca de tartaruga ou então em ossos de animais, descrições a respeito do tratamento de enfermidades, descrição de técnicas da acupuntura e de outros tratamentos que compõem a medicina tradicional chinesa, como, por exemplo, fitoterapia ou também técnicas de meditação e de dieta. Deixa eu admitir uma pessoa aqui, ó. É bem tradicional essa descrição que está relatado num tratado chamado Tratado do Imperador Huang, ou o Tratado do Imperador Amarelo, instrumentais feitas de pedra, ou seja, até descrito na idade da pedra, né? Instrumentos muito próximos, é claro que não com a mesma delicadeza que nós temos hoje em dia, de agulha de acupuntura, mas tínhamos instrumentais um pouco mais pontiagudos que serviam para você ou massagear ou até mesmo perfurar uma região que esteja com algum problema, né? Tudo isso relatado no livro amarelo. Esse é o Huangdi. Huangdi significa imperador. E Huang, coincidentemente, é a mesma palavra que amarelo, mas normalmente a gente não traduz o sobrenome, né? Então seria o imperador Huang. E Neijing significa tratado da medicina interna. Dentro, na verdade, é uma narrativa de perguntas e respostas entre o imperador e o seu ministro da saúde, Chibo. Então ele pergunta, mas por que quando muda de clima e você começa a espirrar, alguma coisa nesse sentido, e o seu ministro começa a explicar toda a filosofia que está por trás da medicina tradicional chinesa, dentre elas também como que trata através da acupuntura. Esse livro é dividido basicamente em duas partes. Uma que fala mais de bases teóricas e a segunda parte que seria a parte da acupuntura. Então você vê que esse relato feito, né, compilado de milênios atrás, ele tem mais de 2.000 anos. E até hoje na China você tem vários estudiosos para tentar interpretar partes desses registros. Deixa eu admitir aqui o doutor Frederico. Como havia falado, dentro desse tratado você tem todas as bases fisiológicas e fisiopatológicas de como que o organismo funcionava. Obviamente, é bem diferente da nossa racionalidade, né? Do nosso entendimento na medicina alopática ou medicina moderna. Eu acho que todo mundo já ouviu falar das teorias básicas, né? Tipo Yin Yang, ou a teoria dos 5 movimentos, 5 elementos. E embora
não seja muito praticada, mas naquela época também já tinha um pouco de estudo em cadáver, em autópsias, né. Mas o grande, talvez, diferencial, da medicina chinesa e da acupuntura é que eles se baseiam muito na questão da funcionalidade de cada órgão, né. Então muitas vezes quando na acupuntura você fala: "Ah, vou puncionar o meridiano do coração", ele não é só, o coração como bomba cardíaca, também é, mas o coração, por exemplo, ele é um órgão que está associado com as questões emocionais, com as questões da nossa mente, e a gente usa muito esse meridiano para tratar, situações como um sono não reparador, né, que é muito comum quando você tem problemas de dor, especialmente na dor crônica. E eu também posso usar esse meridiano ou pontos desse meridiano para tratar problema de, humor, transtorno de humor, que também é muito comum nas doenças, de dor crônica. Tá, então, por exemplo, aqui no canto inferior direito, eu tenho o pulmão, que era como eles imaginavam, né, a como se fosse uma árvore de cabeça para baixo com suas ramificações e suas folhagens, para justamente fazer a troca gasosa, né. A segunda parte desse tratado amarelo, ela descreve com mais detalhe a questão da acupuntura, descrevendo tipo de agulhas. Então, eu tenho agulhas que são mais compridas, outras mais grossas, outras mais curtas, dependendo de cada região do corpo que você vai agulhar, né. E a teoria base da acupuntura para tratamento é a teoria dos meridianos que eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, da mesma forma que eu tenho todo o processo de anamnese, exame físico, eh, exames complementares aqui na nossa medicina moderna, para fazer um diagnóstico, e para fazer o diagnóstico, depois com o objetivo de você tratar, né, fazer o tratamento, a medicina chinesa também tem a mesma coisa, né. Então, ela vai fazer primeiramente um diagnóstico baseado aí em todas as informações, só que a sequência de você elaborar o diagnóstico é diferente, né, e o diagnóstico acaba sendo diferente. A grande diferença entre o diagnóstico da medicina chinesa, da acupuntura, para a nossa medicina alopática, é que a gente se baseia mais em doença, né, diagnóstico nosológico. Ah, já a medicina chinesa, ela se baseia em diagnóstico sindrômico. Quais são as diferenças? Então, eh, eu vou juntar sinais e sintomas e colocar num pacote em que vai estar mais relacionado com algum tipo de órgão ou algum tipo de víscera, dentro da medicina chinesa. Então, por exemplo, a tuberculose. A tuberculose é uma doença que, dependendo da fase que ela está, ela vai ter diferente síndrome dentro da medicina chinesa. E a mesma síndrome da medicina chinesa, por exemplo, se eu falo que o cara tem uma deficiência do pulmão e tal, eu posso ter, de forma correspondente para a medicina alopática, vários diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, uma asma, uma bronquite, eh eh, tendo diferentes, diagnósticos nosológicos. Dentro desse processo de diagnóstico, porque tudo para a gente precisa ter um diagnóstico firmado antes de começar a escolha de pontos e o tratamento, tradicionalmente vocês devem ter ouvido falar: "Ah, o médico da medicina chinesa olha a língua, né, pede para ver a língua, pede para pegar o pulso", e sim, isso faz parte, mas não é, como algumas pessoas acabam exagerando, a única forma de você fazer um diagnóstico, porque aí se torna uma coisa muito
místico, né? Eu vou pegar só o pulso e vou adivinhar tudo que o cara tem. Não é bem por aí. Aliás, a gente não eh, faz esse tipo de procedimento. Tem sim a inspeção, como toda nossa medicina também tem, e tem a parte de palpação. Dentro desse procedimento de palpação, eu tenho a palpação da, do pulso, mas também tenho a palpação dos órgãos do corpo, das regiões onde apresenta, por exemplo, no caso, dor. Né? Então, a medicina chinesa, ela, além da acupuntura, tem outros pilares que são pilares de tratamento, como, por exemplo, a fitoterapia, né? O Tuiná, que as pessoas acham que é massagem, mas não é, ele é muito mais parecido com a linha de quiropraxia ou osteopatia, no intuito de você realinhar as nossas, a estrutura tanto axial quanto apendicular. Também fala muito de práticas corporais. Quem já teve a oportunidade de visitar a China, qualquer parque, né? Você tem aí uma grupos de pessoas reunidas ao redor de árvores, tal, fazendo Tai Chi Chuan ou qualquer outro tipo de prática de atividade física, né? Isso, no meu entendimento, é exatamente o que nós abordamos aqui no curso de dor, né? A gente não fica somente na questão da prescrição, né, de medicamentos ou de tratamentos. Você tem, em algum momento do seu tratamento, a questão de você orientar o paciente a fazer a reabilitação, de você fazer exercício físico para você criar massa muscular, para você tonificar a parte muscular, né? Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. E práticas meditativas também já é descrito lá na acupuntura e na medicina chinesa. Então, vocês veem que o que o médico acupunturista está oferecendo ao paciente não é simplesmente uma técnica ou um tratamento que é colocar agulha num ponto ou no outro. Não. É uma visão um pouco mais ampla, mais holística, mais integrativa. Eu, em algum momento do tratamento, da abordagem, eu preciso orientar dieta, eu preciso orientar atividade física, ou até mesmo as práticas meditativas, e tudo isso, eu acho que vocês estão no final do curso, é, tem toda uma explicação científica e evidência científica de como é importante você, meditação para dor crônica, o tipo de dieta, que pode ter dieta mais pró-inflamatória ou dieta mais anti-inflamatória, e atividade física nem se fala, né? E dentro da acupuntura, eu posso misturar algumas técnicas. Então, por exemplo, além da acupuntura, eu tenho as ventosas, que ficou muito em evidência na Olimpíadas aqui do Brasil, quando o Michael Phelps aparece todo cheio de marcas, né, com hematomas da ventosa. Ele serve também para tratar dor. A ventosa, depois a gente pode conversar um pouco mais para frente, ela pode ser estática ou dinâmica, eu posso mobilizar para tentar fazer um relaxamento muscular. Eu posso oferecer calor em cima dos pontos de acupuntura, por isso que na acupuntura o termo original em chinês é zhenjiu, ou seja, é acupuntura com moxa. A China, principalmente a parte mais região de Pequim, tem um clima mais frio. E como vocês aqui a gente conhece, a maioria dos nossos pacientes reclamam que pioram suas dores quando chega o inverno ou quando muda o clima, quando muda a temperatura. Então, os chineses já observaram que, na maioria das vezes, oferecer calor alivia bastante o sintoma da dor.
tá? Então eu posso associar o calor, que é a moxa bustão, é uma erva chamada Artemisia vulgaris, e eu posso também associar ingredientes da farmacopeia chinesa, como por exemplo o gengibre. O gengibre é estudado e é visto como um anti-inflamatório natural. Eu posso usar, sim, propriedades do gengibre para ajudar no tratamento da acupuntura. Bom, eu queria só fazer uma contextualização, lembrar que a China é um país bem grande, e é claro que no norte ao sul eu tenho climas diferentes, eu tenho uma geografia diferente. E tudo isso, ela influenciou nos últimos 3.000 anos na questão do desenvolvimento da acupuntura e da medicina chinesa. Então, por exemplo, ao norte, em que eu tenho um clima mais frio, a vegetação ela não é tão favorável do que se eu comparar com a região do sul, né? Em que o clima já chega a semelhante aqui do Brasil. Eu tenho mais chuvas, eu tenho uma riqueza na biodiversidade vegetal. Então, tradicionalmente, o norte da China, ela se especializou ou desenvolveu melhor a parte da acupuntura do que a parte do sul, que, devido ao favorecimento climático, ele desenvolveu mais a parte da fitoterapia, né? E ao longo dos anos, com as guerras e depois teve a unificação da China, você acabou tendo então a, a, a compilação dos conhecimentos. Mas tradicionalmente eu acho que é interessante a gente ver, estudar a parte da história da China e ver como que foi desenvolvida toda a teoria e todo o conhecimento da medicina chinesa e a acupuntura, né? E a gente aqui do Brasil, a gente teve a acupuntura trazida pelos imigrantes asiáticos, ou seja, há dois séculos atrás, eram feitas por pessoas que não tinham formação médica, né? Poderia até ter a formação médica lá na China, ou no Japão, ou na Coreia, mas aqui não era validado como medicina. A gente aqui do Brasil só teve essa felicidade depois desse episódio, né? 1971. Então, o presidente Richard Nixon foi visitar a China de Mao Tse-tung e lá um jornalista que estava acompanhando a comitiva, chamado James Houston, que é do The New York Times, ele teve uma apendicite. Ah, tratou a apendicite com acupuntura. Não, não é isso. Ele tratou com cirurgia, como qualquer lugar no mundo tem que ser feito, só que o pós-operatório desse jornalista foi feito através da acupuntura. Então, quando ele recebeu esse tratamento no pós-operatório, sem medicamento, ele ficou surpreso, né? Ficou surpreso e ele, ao voltar para os Estados Unidos, acabou fazendo esse report, né? Um jornal dele que tem um impacto muito grande, The New York Times, relatando que ele recebeu esse tratamento e a partir daí a gente começa a ter um grande boom de trabalhos científicos para tentar entender as bases neurofisiológicas ou neuroquímicas da acupuntura no tratamento, principalmente da dor, e principalmente da dor crônica. A partir daí, da década de 70 para cá, houve então uma coletânea de bases científicas, e isso foi o que possibilitou alguns colegas da geração anterior levar todo um dossiê, um material, para o Conselho Federal de Medicina, para as autoridades aqui do Brasil, e em 95 eu tenho o reconhecimento da acupuntura como especialidade médica. Tá? Em 98, você tem a criação do Colégio Médico de Acupuntura, a qual eu faço parte, estou representando como presidente nesses próximos 2 anos e meio, e desde então começa a ter
títulos de especialidades emitidos pela AMB, né? Então, nós temos aí um histórico de mais de 26 anos de acupuntura como especialidade médica. É claro que na prática nós temos ainda resquícios de pessoas que não tiveram essa formação médica atuando nessa área. E isso é um problema mais político, um problema mais entre conselhos de classe, que está sendo resolvida. Mas o que eu gostaria de transmitir para vocês é que hoje nós temos a acupuntura como uma especialidade consagrada e que a gente precisa impedir, né, que outras pessoas de outras áreas venham atuar. Desde 2002, nós temos residência médica. Aqui no Hospital das Clínicas, nós somos um polo de formação como residência médica. Tá? Hoje em dia, eu posso fazer uma formação ou através da residência ou através de um curso de especialização chancelado pelo CMBA. Né? Eu tenho aqui 7 polos, 8 polos, na verdade. São José do Rio Preto é o pioneiro, depois veio Pernambuco, e aí em Goiás tinha um que acabou fechando, mas tinha um bem lá atrás, mas os polos de formação via residência médica se concentra mais na região aqui do estado de São Paulo, né? Ah, a acupuntura começou a criar adeptos, não só na, nos não médicos, mas também com os médicos, não só na área privada, como também na área pública. E em 2006 foi criado esse programa nacional, uma política nacional de práticas integrativas, a qual a acupuntura faz parte. E foi inserindo, então, pouco a pouco, no sistema de saúde, no SUS, a acupuntura também na parte da saúde da família, e todo esse problema, digamos assim, legal, acaba sendo, de certa maneira, definida por meio das tramitações jurídicas, né? Então, já tem um certo tempo que todas as decisões já estão transitadas em julgado, né? De tal maneira que quem pratica acupuntura e não é médico acaba fazendo uma infração da prática ilegal da medicina. E isso, infelizmente, nós médicos não sabemos direito. A gente vai fazer um programa de conscientização, né, sobre essas questões. E a gente tem feito um trabalho também a nível acadêmico, da graduação, através das ligas de acupuntura. Esse é um evento que a gente fez em 2016, que reúne todos os alunos de ligas de acupuntura no estado de São Paulo. Na época, eu era o presidente do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, né? Teve essas faculdades participantes e a gente estimula realmente o estudo da acupuntura dentro da faculdade de medicina, né? Recentemente, a AMB convidou o colégio para montar e apresentar o que o médico generalista precisa saber sobre acupuntura. Ele não precisa se tornar um acupunturista especialista, não, mas ele precisa saber, da mesma forma que ele aprende anatomia, fisiologia, farmacologia na sua grade normal, a acupuntura agora está começando a entrar também nesta linha, né? Esses são alguns professores que são os nossos diretores, que têm levado isso à frente. E só para exemplificar de como que a acupuntura tem crescido também dentro do SUS, né? A gente tem um aumento de 2007 para 2014, mais de 500% do atendimento de acupuntura na rede do SUS. Tá? E esse aqui é um breve histórico, aí puxando a sardinha para a minha escola, né? Aqui no Hospital das Clínicas da USP, a introdução da acupuntura se deu em 1973, com a professora Satiko. Ela é fisiatra, já foi diretora da divisão de Medicina Física e Reabilitação, e ela começou introduzindo uma técnica japonesa chamada Hyodoraku, que é uma eletroacupuntura. E depois, um dos seus alunos, o Dr. Vu, que é o meu chefe, que é o supervisor também do programa de curso de dor, né, da APM, ele deu seguimento, ele foi até a China fazer sua pós-graduação, defendeu sua tese de doutorado na área da acupuntura, hoje é o diretor
do centro de acupuntura a qual eu faço parte aqui do HC, e você vê aí um histórico, um cronológico de como a gente tem avançado e, em parte, sim, graças ao interesse da classe médica, interesse dos alunos de medicina, né? Eh, e mais recentemente a gente tem feito cursos de fitoterapia para complementar a nossa prática da acupuntura, tá bom? Então, a acupuntura é sim um tratamento eficaz e a gente tem complementado através tanto da farmacopeia chinesa ou então da farmacologia alopática. Eu vou parar aqui de transmitir e agora vou dar um pause aqui para gente. Bom, dando continuidade, aí é uma parte mais chatinha, uma parte mais teórica. Esses são os pilares da medicina chinesa, a qual a acupuntura faz parte. Então, a acupuntura, a moxa-bustão, que é a Artemisa vulgaris, a fitoterapia, né? O tuiná, práticas corporais e a parte meditativa. Quando eu falo de fitoterapia, é fitoterapia barra dieta. Dieta, dentro da medicina chinesa, era muito importante. É através da dieta que eu posso promover um pouco mais de processo anti-inflamatório. Através da dieta, por exemplo, eu preciso controlar o nosso peso, que não é só por conta da carga mecânica, mas também diminuir aí um tecido que é fonte produtora de citocinas pró-inflamatórias em doenças crônicas como a osteoartrite. Eu vou falar um pouco das teorias básicas para vocês tirarem um pouco do misticismo que às vezes paira ao redor da acupuntura. E a medicina chinesa ela foi construída por meio de teorias em cima de teorias. A primeira teoria de todas elas é a teoria do Yin Yang, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Yin Yang, Yin Yang. Inclusive, ela é mais do que uma teoria, ela é uma filosofia da própria medicina chinesa, né? Lembrar que o contexto desenvolvido, a China era um país mais feudal, era um país que a população era a grande maioria vive no campo, na parte rural, e tinha muito contato essa questão do ser humano com o meio ambiente. Tá? Ah, e também num contexto aí filosófico do Tao, o taoísmo, ou seja, a filosofia do caminho, que seria o equilíbrio, o caminho do meio entre duas situações, entre o dia, a noite, o frio, o quente, que é a teoria básica do Yin e do Yang. Essa imagem, quando vocês olham para essa imagem, eu acredito que a maioria deve torcer um pouco o nariz, porque acha que é uma coisa assim de religião, uma questão mística, porque você fala de energia, né? Parece que o cara vai soltar um raio aí entre os dedos, ou começa a levitar, parece uma coisa de Jedi, né? De Star Wars. Não é bem assim, né. Essa conotação mística, esotérica, ela infelizmente ela foi dada pela falta de conhecimento, pela ignorância e que foi aos poucos esclarecida com a evidência científica, né. Então quando você fala que: "Ah, estou colocando aqui agulha para equilibrar a sua energia, não sei o quê", é um linguajar que foi traduzida do original de chinês e que se perdeu um pouco o significado original. Nada mais é que, de modo geral, qualquer sintoma que o paciente venha apresentar, vamos pegar aqui a dor, está com dor de cabeça, tem enxaqueca. Isso, a pela ótica da medicina chinesa, nada mais é do que um desequilíbrio entre o Yin e o Yang, tá. Para ser mais, vamos fazer um exercício aqui de exemplificar o que seria o Yin e o Yang. Então, começando por toda aquela filosofia taoísta, o chinês olhava assim, puxa vida,
Tem manhã, tem a tarde, tem a noite. Ah, tem o dia e tem a noite. A lua, tem o sol, tem a lua. É, tem alto, tem baixo. Tem claro, tem escuro. Tem água e tem fogo. Tem quente e tem frio. Então, esse dualismo, há mais de 5 anos, os chineses já observaram e começaram a usar isso até como filosofia de vida, né? O bem, o mal, em cima e embaixo. Então, eu tenho sim polaridades, a gente vive momentos de polaridades, né? Isso, para a filosofia chinesa, é uma naturalidade você ter polaridades, né? A grande questão é, a gente tem que conviver com as polaridades através de um caminho. Esse é o taoísmo, o caminho do meio. É o caminho pelo qual nós podemos ter um equilíbrio e podemos ter assim uma vida equilibrada, né? Conviver com os opostos, conviver com os diferentes, e isso sem ter litígio, sem ter briga, simplesmente saber conviver juntos, tá? É, e eu vou te explicar como que foi desenhado isso, mas vocês podem observar que você tem uma imagem que não é um círculo com uma reta no meio, dividindo preto e branco. Ele tem, são semicírculos, dando a ideia de dinamismo. Não sei se dá para entender que você tem aí, eu posso desenhar essa figura com 90 graus, com 180 graus, de tal maneira que eu tenho uma sensação de que está rodando esse pneu, essa figura. Então, a segunda característica dessa teoria do Yin e do Yang é a questão. Então, a primeira seria os opostos, e a segunda seria o dinamismo. Ele é dinâmico. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Uma hora você está à esquerda, outra hora você está à direita, né? E aí eu preciso usar esse tipo de visão para entender o nosso paciente que sofre de dor. A dor do paciente, muitas vezes, ela muda, ela tem mudanças. A dor, ela acompanha mudanças e a gente tem que tentar identificar, através do empirismo, da observação. O paciente vai relatar que, olha, certa posição a dor piora, certa posição a dor melhora. Então, aplicando essa teoria para o nosso contexto de dor, eu preciso entender o dinamismo de como essa dor se comporta, né? Fatores de melhora, fatores de piora, posições, né? E normalmente, quando você fica muito tempo parado, as dores pioram. Então, a teoria, ela basicamente, ela se refere de que o nosso organismo, ela tem que se mexer. Então, a gente tem que prescrever caminhadas, a gente tem que prescrever atividade física de leve a moderada, exercícios aeróbicos para movimentar o organismo, e isso sim, desde aquela época, os chineses já observaram que isso melhora a dor do paciente, e não só a dor, como também toda a condição clínica geral do paciente. Tá? Uh, esta imagem eu tirei quando eu fui visitar a Cidade Proibida em 2005, e é um relógio de sol. Então você tem um círculo e você tem uma ponteira no meio desse círculo. Vocês veem que existe uma sombra, certo? Aqui é a vista do mesmo relógio de perfil, e esse aqui é um relógio de sol que fica em Natal. Não sei se tem alguém aqui de Natal, mas para dizer que essa imagem do Yin e do Yang, ela, ela nada mais é do que a composição da sombra desse relógio ao longo dos 12 meses, passando pelo solstício de inverno e solstício de verão, e passando pelo equinócio de outono e equinócio de primavera. E aí, com essa marcação no relógio, eu tenho sim
esta composição do yin e do yang. Ou seja, não é nada místico. A figura do yin e do yang, conhecida como Tai Chi, ela nada mais é do que uma documentação feita por um relógio de sol, tá? Eh, por isso que eu sempre falo, às vezes a gente leva para um lado místico por ignorância, por falta do conhecimento de que, olha, essa imagem nada mais é do que uma documentação da natureza. Ok, essa filosofia do Yin Yang, ela, como que a gente pode aplicar para o nosso paciente de dor, né? Vocês vão ver que tem situações em que a dor acontece mais de dia ou a dor acontece mais de noite. Então, são aspectos diferentes que, pela medicina chinesa, a acupuntura, a gente leva em consideração para a escolha de pontos também, tá? E o principal é a gente entender esses fatores de melhora e fator de piora que o paciente vem a apresentar. Aqui já seriam detalhes que eu acho que não só um minutinho, ok. Esse é um gráfico interessante, só um minutinho. Que ele mostra esse dinamismo ao longo das 24 horas. Então, os antigos chineses, eles já entendiam que o nosso organismo, ele obedece um ciclo, ele tem um relógio biológico, né? É, e, em termos de dor, a gente vê que existem situações em que a dor aparece mais ao longo do dia ou ao longo da noite. Então, se eu tenho dor que acontece mais ao longo do dia, tem gente que acorda bem, sem dor, e vai piorando ao longo do dia. Então, esse tipo de dor é um jeito, é um outro mecanismo. E tem gente que acorda com dor e depois, ao longo do dia, quando está mexendo, ele vai melhorando, né? Principalmente nas doenças reumatológicas. E engraçado que quando ele volta a parar a atividade, a dor começa a voltar. Ou seja, durante o dia, quando ele está trabalhando, tudo bem, né? Mas à noite, quando ele começa a frear, a aterrissar e querer ir dormir, a dor piora. Um outro exemplo fora a dor: mulheres que entram no climatério, né? Aqueles fogachos. Por que os fogachos aparecem, na sua grande maioria, somente à noite, de madrugada? Então, esse é o aspecto em que o yin e o yang se manifestam em momentos diferentes. E isso, qual que é a aplicação? A gente tentar entender o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, o primeiro caso em que você acorda bem e vai piorando, é uma questão mais mecânica, né? Eu preciso ajustar, de repente, a ergonomia daquele paciente e fazer atividade física, né? Agora, quando o cara começa a parar e começa a sentir a dor, isso já é uma questão mais funcional, provavelmente nutricional, isso pela ótica da medicina chinesa. Tá? Ah, esse aqui é uma questão já mais técnica, mas só para então resumir, a doença ela é, na verdade, a manifestação de um desequilíbrio entre o yin e o yang. Em outras palavras, se eu for ver o que ele descreve em termos de alto e baixo, aberto, fechado, é a atividade do nosso organismo do simpático e parasimpático. Então, em outras palavras, a acupuntura ela vai agir para tentar regularizar ou reequilibrar o nível de atividade simpática e parasimpática, tá? Independente da técnica. Então, quando eu faço uma acupuntura no paciente crônico,
que sofre de dor e melhora, eu nada mais estou fazendo, em certa instância, diminuindo o tônus simpático e aumentando um pouco o tônus parasimpático. A gente tem estudado, por exemplo, neuromodulação ou neuroestimulação do nervo vago, que muitas vezes a gente faz através da orelha, da auricular, para tentar equilibrar essa relação simpático e parasimpático. Tá? É, esse aqui é um gráfico muito comum, em que muitas vezes a pessoa está com muita dor, uma dor mais aguda, então seria correspondente à situação 1 e 2. Então, o princípio de tratamento muda. Se eu tenho muita dor, eu preciso realmente tirar o fator que está gerando essa dor. Só que na dor crônica seria a situação 3 e 4, em que eu tenho uma dor, na verdade, por falta de algo. Ou seja, normalmente é por falta nutricional, normalmente é por falta de tônus muscular, normalmente é por falta de circulação. Então, eu preciso fazer, além da acupuntura, incrementar, seja através da dieta, seja através da atividade física. Então, são visões. Eu quero apresentar para vocês visões um pouco diferentes, e depois, mais para frente, eu vou explicar o porquê isso. Aí eu falando um pouco aí alguns conflitos que eu vejo entre a acupuntura e a ortopedia. Então, com relação ao mecanismo de ação da acupuntura, eu queria, antes de mais nada, fazer alguns comentários sobre o que é a acupuntura, o que é o ponto de acupuntura. O que a gente objetiva quando a gente coloca uma agulha? Que tipo de sensação que a gente está querendo que o paciente sinta, né? Lembrar, então, da teoria dos meridianos, que é o fundamento de tudo. Tem gente que acha que, alguns historiadores acreditam que a teoria dos meridianos veio antes do que o próprio conceito de ponto de acupuntura, né? Então veio primeiro a linha e depois veio o ponto. E lembrar que nós temos outros recursos que podemos associar, agregar junto com a técnica da acupuntura, né? Mas afinal de contas, como que funciona a acupuntura a partir do momento que eu insiro uma agulha e produz um efeito como, por exemplo, naquele pós-operatório do jornalista americano? Para a medicina chinesa, a explicação é, uai, quando eu coloco um ponto naquele meridiano, eu estou fazendo restabelecer o fluxo do qi do meridiano, né, do qi naquele meridiano e melhora. Ok, mas para nossa racionalidade, a gente não consegue entender ao certo o que significa isso. Só para adiantar, nada mais é do que estímulo de tecidos que vai deflagrar um mecanismo aí, uma cascata de eventos e até a liberação de substâncias que estão envolvidas no mecanismo supressor de dor e no mecanismo de comporta na parte posterior do corno medular, tá? Mas antes de prosseguirmos, o que é o ponto de acupuntura, né? Quando a gente ensina os colegas a respeito do ponto, e da localização, em chinês a gente fala que é um buraco, né? Então, todo ponto de acupuntura, ele tem que corresponder a algum espaço, a algum buraco. E isso, em termos anatômicos, nada mais é do que um plano, por exemplo, entre um ventre muscular e outro, ou algum espaço por onde passa o feixe vasculo nervoso. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, né? Esse aqui é um espaço por onde eu posso entrar uma agulha, que corresponderia mais ou menos a essa região aqui. Entre o deltoide, por exemplo,
a porção anterior, em média, e a porção posterior, em média, nós temos alguns buracos, que corresponderia a esse aqui, né? De um lado e de outro. Esse é o ponto de acupuntura. É onde existe um espaço, ironicamente falando, por onde eu consigo introduzir e colocar uma agulha de acupuntura, né? Nós ortopedistas, a gente usa muito o dedo, né? Na hora de cirúrgico, na hora de você identificar estruturas, né? Ou seja, é importante essa identificação anatômica. E esse ponto, esse espaço, baseado na própria teoria em Yang, ele é dinâmico. Ou seja, eu posso abrir ou fechar o ponto conforme se eu estou em extensão ou flexão, se eu estou, por exemplo, tem um ponto aqui no terço distal do antebraço, em que quando eu prono, ele some, e eu supino, ele aparece. Então, são alguns detalhes que fazem um pouco a diferença. Então, pontos que somem e que se fecham. Então, a posição do paciente na hora de você agulhar é muito importante. Quando você faz em decúbito lateral, por exemplo, é importante você colocar um coxinha entre as pernas, porque com a coxa aduzida, você vai ter uma certa dificuldade de acessar o ponto. Né? Tudo isso são detalhes técnicos e que pode refletir naquela pergunta que o Luciano fez. Né? Afinal de contas, tem gente que responde, tem gente que não responde. De repente, a técnica está sendo mal executada. Né? E toda técnica tem que partir de um bom posicionamento. E uma outra questão também, esse ponto, para cada paciente, é um pouco diferente na sua localização. Então, tem gente que é mais forte, em que o ponto você precisa separar um pouco os ventrimusculares. Tem gente que é mais fraco e que você teria isso com mais facilidade. Então, para cada um, também, aí a gente usa aquelas medidas proporcionais que eu tinha comentado. Existe a linha aqui da bexiga, que eu tinha descrito para vocês, e que coincide, então, com estruturas nervosas. Por exemplo, aqui o nervo ciático. Aqui é um ponto de acupuntura, né? Aqui no meio tem outro ponto. Aqui na fossa pulpítea tem outro ponto, pertencente ao mesmo meridiano e pertencente à mesma estrutura nervosa, o feixe do nervo ciático. Né? É importante, então, na inserção, em termos técnicos, você sempre procurar planos entre os músculos para evitar, então, sangramentos. E, de uma forma um pouco mais detalhada, você vê que, no fundo, o que eu estou pegando são terminações nervosas, em 95% das vezes. Né? Eu tenho uma alta concentração de terminações nervosas no ponto de acupuntura, coincide com inervação e com feixe vascular-nervoso. É muito importante, então, pontos que se localizam em troncos vasculos nervosos, a gente tomar um certo cuidado na hora de agulhar. Felizmente, as complicações que nós temos são pequenas. A gente também usa um material que é a agulha de acupuntura, que tem uma ponta romba, não tem uma ponta biselada, né? E eu tenho também espaços entre uma articulação e outra, ou entre ossos e outro. Então, é muito comum pontos localizados nos pés e nas mãos, eu tenho essas localizado entre um metatarso e outro. Então, todo espaço em que você tem entre um osso e outro, por exemplo, no forame sacral, são pontos de acupuntura. Na mão, eu tenho aqui
o espaço entre os músculos lumbricais, né, interósseos da mão. E aqui um paralelo entre os pontos que aparecem na linha do meridiano da bexiga, né, com a saída de pequenos ramos cutâneos provenientes aí do plexo lobo-sacral, então da parte cervical também. Tá? Então a gente aborda muito essa questão de terminação nervoso. Mas não é só nervo que a gente atinge, não é só terminação nervosa. A ação da acupuntura e da agulha, ela também está sendo demonstrada que o estímulo do tecido conectivo, e aí tem aquele meridiano conhecido como Sanjiao, que foi falado, e também tem o sistema linfático associado, eu tenho uma grande porção do efeito da acupuntura sendo transmitido através do estímulo do, do aqui ó, do só um minutinho, do tecido conectivo, tá? Mas é claro que a maioria dos pontos que nós abordamos são pontos relacionados a terminações nervosas, né? Logo abaixo da pele, logo abaixo da pele, eu tenho uma concentração grande de receptores sensoriais e que captam a informação da agulha, né? Toda a informação é trafegada por via aferente até o corno posterior na medula, né? E no corno posterior na medula eu tenho o fenômeno da comporta, do portão, em que esse estímulo acaba bloqueando a informação trafegada pela dor, que é feita por fibras mais lentas, que são fibras mais finas. Então, logo abaixo da pele, eu tenho, então, terminações nervosas livres, ou então receptores, mecanoreceptores, ou receptores relacionados à temperatura, que ela vai levar a informação da acupuntura para o corno posterior da medula. Tá? E mais profundamente, no ventre muscular, eu tenho outras estruturas envolvidas. Um experimento interessante que foi feito aí para demonstrar as vias por onde passa a informação, pacientes em que você tem um prejuízo na, na sensibilidade ou na motricidade, por exemplo, paraplégico pós-acidente de carro ou fratura de coluna, eles evidenciaram que eu tenho um efeito da acupuntura diminuída se eu uso pontos abaixo da linha da sensibilidade, né? Então, trauma raquimedular de T10 e eu começar a agulhar a perna, o efeito da acupuntura acaba sendo inferior, justamente porque você perdeu a integridade do sistema nervoso. Um outro experimento que foi feito, eles bloquearam o ponto de acupuntura com xilocaína, com procaína, com anestésico, no ponto intestino grosso 4. E com esse bloqueio, o efeito da acupuntura, ela perdeu basicamente o seu efeito em termos de limiar de dor. Então, você anestesiando o ponto e aplicando a acupuntura em cima desse ponto anestesiado, você praticamente abole o efeito da acupuntura, né? Então, em termos práticos, a gente orienta, sempre que você for agulhar o paciente, procurar regiões em que a pele ainda está íntegra ou sensível, né? Ou seja, que você não tenha alteração de sensibilidade. Por exemplo, eu vou tratar uma lombocetalgia. Se eu tiver uma perda de sensibilidade naquele trajeto distal, eu vou tentar evitar, então, agulhar nesse trajeto distal, porque eu vou estar
levando menos informação para o cono posterior da medula, né? Um outro exemplo é polineuropatia diabética, que tem um padrão em bota ou em luva. Tem uma técnica, aquela que eu descrevi, uma técnica mais superficial, porque é um acometimento mais superficial do nervo, mas eu vou procurar sempre agulhar acima do nível da lesão, né? E apontando para a dor, mas tudo bem. Mas eu vou sempre agulhar, deixar a agulha para cima do nível da lesão, no caso da polineuropatia diabética. A segunda característica do ponto de acupuntura é que ela tem baixa resistência elétrica. Isso aqui é facilmente demonstrado. A gente, na verdade, é envolvido por um tecido que é a pele, e a pele é um isolante elétrico. No entanto, coincidentemente, em cima desses pontos de acupuntura, eu tenho uma resistência elétrica mais baixa. Para quem lembra um pouco de física do colegial, a resistência elétrica, se você passa uma corrente, se for resistência alta, a corrente vai passar menos, né? Se for uma baixa resistência elétrica, a corrente passa mais. Então, eu posso usar um aparelho para me ajudar a localizar o ponto de acupuntura, fechando o circuito. Então, esse aqui é um aparelho de localização de pontos. A gente usa isso mais para auricular, não para ponto sistêmico. E eu tenho um objeto aqui que transmite bem a eletricidade, o paciente segura, e o examinador pode usar para ver se passa mais corrente. É o aparelho, ele apita, né? Na verdade, o localizador de ponto é esse. Esse aqui, na verdade, é o aparelho de Rio Doraco, em que eu localizo o ponto e já posso, com algum canal aqui, eu já estimulo aquele ponto através da corrente elétrica. Eu vou falar isso mais tarde, no período da tarde, a respeito da eletroestimulação. Então, é só para dizer que esta é a segunda característica do ponto de acupuntura, de ter baixa resistência elétrica, e eu posso procurar e achar através de um aparelho. Eu também, abaixo da pele, em estruturas mais profundas, estimular outros tipos de receptores, que estão relacionados à propriocepção, né? Estão relacionados à, à distensão, comprimento da fibra muscular. Então, são todos receptores que vão levar essa informação analgésica ou antiálgica da acupuntura para o cono posterior da medula. Tá? Uma das manifestações que o paciente acaba sentindo, quando você chega num ponto, senti o quê? Uma sensação de choque, né? Isso porque você pegou uma terminação nervosa, despolarizou, levou a informação lá para o cono posterior da medula. Mas tem situações em que o paciente não sente tanto, né? Ou sente uma leve distensão, um peso, um aperto, simplesmente porque você acionou receptores diferentes. Então, por exemplo, os órgãos tendinosos de Golgi, ou então os receptores que estão nas fibras musculares, muitas vezes eles não vão, às vezes, referir choque, mas sim uma sensação de peso ou até mesmo uma contração, uma fasciculação muscular. Isso a gente vê muito quando você tem presença de trigger points, você consegue ver a resposta twitch. E é até bom você ter a resposta twitch como resposta efetiva da acupuntura. Isso é muito importante, né? Um outro mecanismo que a gente evidencia como efeito positivo da acupuntura é quando você agulha o ponto gatilho e começa a inativar esse ponto, né? Uma das respostas mais importantes que você vai ter que ter aqui é a contração twitch, a resposta twitch,
que vai garantir a você um resultado melhor. Normalmente tem gente que usa xilocaína para bloquear, eu pessoalmente não gosto muito dessa ideia. Eu acho que o agulhamento seco ele é muito eficiente, é mais barato, mais simples, com menos complicações e é mais fisiológico. Mas, mais uma vez, lembrar que esse é só um processo de um todo, é só um momento de você tirar a dor, tirar a inflamação, mas esse músculo ele precisa ser reabilitado. Esse músculo, em termos de fisiopatologia, ele desenvolve o trigger points porque é um músculo disfuncional, associado muitas vezes a problemas de postura e problemas de ergonomia. Então, a gente não pode só tratar de forma sintomática, mas avaliar o paciente como um todo e prescrever um programa de reabilitação. Tá? E é muito comum quando você agulha, você mimetizar a dor do paciente, como os trigger points localizados na cintura escapular, aqui no vesícula biliar 20, vesícula biliar 21, a partir do momento que você vai agulhando, o paciente vai referindo, olha, a sensação de choque ou sensação de peso, ele está correndo para cá, ou está correndo para o dente, ou está descendo para a região dos romboides, né? É, nos ajudando a identificar outros pontos secundários também. Tá? E a mesma coisa agulhando o ponto do glúteo médio ou glúteo mínimo nessa região. Eu diria que na verdade, todo ponto miofascial é um ponto de acupuntura. É o ponto chamado Ashi. E existe um poema dentro da medicina chinesa em que você tem 8 pontos mais importantes. E dentre esses 8 pontos, o oitavo ponto é o ponto local, é o ponto é, gatilho em que desencadeia a maioria das dores. Então é muito importante. Mas o mecanismo que envolve a acupuntura, ela não é só neural. Eu tenho um estímulo para eu chegar até o nervo ou a terminação nervosa, eu passo também pelo tecido conectivo, onde fica também o sistema linfático, eu tenho uma resposta celular. Então, alguns trabalhos têm evidenciado que você tem um efeito não só do bloqueio da informação da dor, mas também eu tenho liberação por mecanismos celulares anti-inflamatórios, né? Envolvendo, por exemplo, o cromoglicado de sódio, e você vai diminuir, então, um processo celular inflamatório. Um dos pontos mais escritos é o estômago 36, que tem essa neuromodulação e também a modulação do sistema celular imunológico, diminuindo, então, a pessoa pergunta, a acupuntura é só analgésica? Né? Não, ela faz analgesia e ela também tem um efeito anti-inflamatório. Por isso que é também descrita para tratar sintomas ou condições como, por exemplo, rinite alérgica, como, por exemplo, algumas doenças autoimunes que têm um fundo inflamatório, ou algumas doenças ortopédicas e reumatológicas que não é autoimune, como, por exemplo, a osteoartrite de joelho, que tem um fundo de um processo inflamatório crônico. Tá? Seria o único tratamento? Não. Seria mais um tratamento para a gente diminuir a inflamação desse paciente. E todas as informações que eu obtenho com o agulhamento, ele vai ter uma resposta local, com certeza, tá? Mas ele vai ter a informação segmentar a nível do corno posterior da medula. Essa informação vai subir a nível extrasegmentar, que é um terceiro nível de atuação da acupuntura. Então, só para lembrar, em termos de neurofisiologia, que todas as informações que a gente procura obter com a acupuntura não deve ser dor. Tem uma frase que diz assim: quando você agulha, não pode doer.
E quando você tira a agulha, não pode sangrar. Então, esta é uma base para você ter uma boa execução técnica do agulhamento. O problema é que no português eu não tenho muitas termos que diferencia as sensações. Para o chinês eu tenho várias caracteres e termos que transmite as diversas sensações que o organismo pode oferecer. Então, dor, dor em choque, em distensão, peso, isso daí tem termos específicos em chinês, tá? Então, quando a gente faz acupuntura, o que eu quero é estimular essas fibras aqui, ó, essas fibras. Se eu introduzo a agulha e o paciente começa a sentir dor, então, tecnicamente, não está adequado. E muitas vezes, quando você tira essa agulha, ele começa a sangrar, né? Porque provavelmente você acertou lá o vaso, a parede do vaso era inervada, e você acabou deflagrando aí um mecanismo de dor. Então, tecnicamente, não é o adequado. A gente agulha para obter uma sensação chamada touch, que significa a chegada da energia, entre aspas, né? De como você está trazendo movimentação, tirando a estagnação, e você nada mais é do que estimular fibras grossas para chegar primeiro a informação no corno posterior da medula e bloquear a informação da dor, que é trafegada na sua maior parte pela fibra C. Tá? Então, a gente tem que relembrar da fisiologia do mecanismo de dor, dor aguda sempre alerta, essa informação chega até o corno posterior da medula e eu tento, então, usar a estimulação de fibras mais grossas para fazer uma neuromodulação a este nível. É claro que a nível local eu tenho uma liberação de várias substâncias pró-inflamatórias. Essas substâncias acabam estimulando as fibras C, que são as fibras mais finas, e a acupuntura ela vem para fazer o contrário desse processo inflamatório. Então eu tento trazer a curva mais para a direita do que para a esquerda, né? Numa inflamação principalmente crônica, eu tenho aí uma sopinha de letrinhas, nada mais é do que um caldo de substâncias pró-inflamatórias que permanentemente vai estimulando essas terminações e vai fechando um ciclo vicioso. Essa informação chega até o corno posterior da medula, você tem um mecanismo reflexo de contração muscular para tentar imobilizar aquele segmento, existe uma hipoxemia local, aumenta então a atividade anaeróbica, produzindo então ainda mais ácido lático, diminui o pH, contrai mais ainda a região, chega menos sangue e você não tem como desestagnar, não tem como limpar essa região e você tem a perpetuação dessa dor. Então, a gente sabe que existem várias interleucinas envolvidas, várias substâncias como substância P envolvidas. Na dor crônica não é diferente, tá? E existe um autor que acabou fazendo um estudo mais fino de que peptídeo está envolvido em cada segmento da ação da acupuntura. Então, eu vou dividir em três segmentos. A acupuntura a nível local, a nível da medula e a nível suprassegmentar, acima, no sistema nervoso central aqui do cérebro, né? Ele desenvolveu uma agulha com duplo lumen e ele fez uma diálise, uma microdiálise em cada ponto de acupuntura. No caso, ele pegou alguns pontos miofasciais na região do trapézio médio e ele começou a identificar as principais substâncias envolvidas nesse processo inflamatório crônico, num ponto do trapézio médio, um ponto miofascial,
Ele selecionou pacientes que tinham o ponto ativo, com dor, pacientes que tinham ponto latente e pacientes que eram normais, não tinham ponto miofascial neste nível. Começou a estudar cada substância. Então, por exemplo, quando você tem um agulhamento, num paciente em que você tem o ponto gatilho ativo, eu tenho inicialmente o início, uma elevação da própria substância, muito que provavelmente pela ação da agulha, mas logo após alguns minutos eu já tenho um decréscimo aqui da substância P, que persiste aí por mais tempo, né? Até 15, 20 minutos. Mas clinicamente, o alívio da dor, ele é percebido por mais tempo, até dias. Então, normalmente, quando vem um paciente, a gente agulha, a gente espera uma melhora já instantânea, que pode persistir até 2, 3 dias. E aqui eu tenho as duas linhas. Uma é feito essa microdiálise num paciente com um ponto gatilho latente e o paciente que tem o ponto gatilho, que não tem, que é um paciente que não tem ponto gatilho, paciente normal. Tá? Então você vê que só com a acupuntura existe uma tendência de queda da substância P a nível local, do ponto, e é, se assemelhando então ao ponto latente ou ponto normal do paciente. Peptídeo relacionado geneticamente à calcitonina, a mesma coisa, o padrão após o agulhamento, logo em seguida, né, nos primeiros minutos existe um pico, mas depois eu tenho uma queda para abaixo do nível basal desse paciente. O verde é em pacientes com ponto gatilho latente, ou seja, tem o ponto gatilho, mas clinicamente não tem dor. Você só identifica apertando, né? E esse paciente normal, você não tem dor quando você aperta naquele ponto. O TNF-alfa, a mesma coisa, sobe e depois já desce. A interleucina 1, você tem o mesmo comportamento, mas no caso não acaba descendo tanto. Né? A norepinefrina, a mesma coisa. E o pH, normalmente é um pH mais ácido. Esses pacientes com trigger points, como eu havia falado, existe uma hipoxemia, então existe uma tendência de uma atividade anaeróbica. Eu tenho então um pH um pouco mais baixo, e aqui a tendência, quando você trata, abrir o caminho para o sangue chegar, para o oxigênio chegar e para fazer atividade aeróbica. Ok, isso é a nível local. E a nível segmentar? Como havia falado, a acupuntura ela vai usar esses mecanorreceptores acionando fibras A delta, então isso é muito importante, que vai através, normalmente através de um interneurônio inibitor, ele vai inibir aqui a substância, células da substância gelatinosa, tá? Inibindo, então, concorrendo com essa informação de dor que é trafegado preferencialmente pelas fibras do tipo C, ou fibras amieninizadas. Tá? Então, isso é o que se pede mais em prova. Qual que é o mecanismo de ação? Quais são as fibras pelas quais a acupuntura usa para analgesia? Fibras mais grossas, do tipo A delta, né? E que vai fazer essa neuromodulação no corno posterior da medula. Eu tenho aqui níveis de integração, normalmente é lâmina 2, lâmina 4. Eu também tenho liberação de substâncias aqui locais para fazer a diminuição da informação da dor. Eu quero já aproveitar que o terceiro mecanismo, que é a liberação de opioides supratentorial, o que ele faz? Ele aciona, na verdade, o mecanismo supressor de dor que vai, de forma
descendente também fazer uma neuromodulação aqui no cono posterior da medula. Tá? Algumas fibras, elas chegam até as lâminas 4 ou 5 e decussam, né, para levar a informação da dor, e outras decussam mais acima. Isso é para dizer que na acupuntura a gente pode usar pontos ipsilateral ou contralateral. Normalmente a gente acaba usando ipsilateral, porque a decussação acaba sendo mais lá em cima, né? 80% fica lá em cima. Mas, muitas situações eu posso usar o membro contralateral para produzir analgesia. Por exemplo, eu tenho uma epicondilite lateral, então eu fui operado aqui do ombro esquerdo, eu posso usar o ombro direito para tratar, né? Eu posso usar o membro inferior esquerdo ou direito para tratar, seja ipsilateral ou contralateral, na impossibilidade de você usar ponto local. Esse aqui é uma ilustração que mostra como que a informação periférica ela entra no corno posterior da medula. Infelizmente, ele não é tão assim simples no sentido de que L4 vai entrar L4, né? L5, L5. Sim, existe essa correlação, mas quando ele chega para o corno posterior da medula, você tem essa ramificação de tal maneira que sensações somáticas ele entra 2 níveis abaixo também, além do nível de integração, e 2 níveis acima, né? E se for visceral essa aferência, são 4 a 5 níveis abaixo e 4 a 5 níveis acima. Tá? Esse trato é um trato chamado trato de Sauer, e que explica, então, um pouco a complexidade de como é difícil localizar, por exemplo, as dores viscerais. Né? E em termos práticos para acupuntura, aí chega essa situação em que, às vezes, eu não consigo ser contundente com um golpe só. Eu preciso usar um pouco mais de agulha para tentar abranger o nível segmentar de onde está chegando e bloquear essa informação. Se for visceral, eu precisaria agulhar um nível um pouco mais largo, né, com mais agulhas, e se for somático, eu já posso economizar um pouco mais as agulhas. Tá? Então, é esta a aplicação prática de eu ter esse conhecimento de neuroanatomia. Deixa eu ver se aqui parece o trato de Sauer. Tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. Esse nível de integração, tá? Então, quando for entrar, ele segmenta 1, 2 para cima, quando é somático, 1, 2 para baixo. Ou, quando é visceral, 4 a 5 para cima e 4 a 5 para baixo. Ok. Essa talvez a parte mais importante de vocês lembrarem. Basicamente a dor trafega pelas minhas fibras lentas e a acupuntura objetiva estimular as fibras grossas, do tipo A delta, e por ser mais grossa, ela chega mais rápido no corno posterior da medula, faz uma ligação com o interneurônio pendicular no corno posterior da medula e depois segue para os tratos ascendentes. Tá? E mais uma vez aí a gente entende por que os antigos mestres falavam: olha, a acupuntura bem feita é insira sem doer e retire sem sangrar. Ou seja, na hora de você estimular, o paciente não pode ficar sofrendo de dor. Ele pode até falar, está doendo, mas espera, é um tipo peso, ele sabe que não é uma dor de machucar. Ele sabe que é uma dor da agulha, uma outra dor, uma dor em peso, uma dor em choque. Muitos pacientes não sabem diferenciar porque não está na nossa cultura, né, brasileira. No chinês, sim, ele sabe diferenciar se é tong, se é suan, se é ma, ele tem termos específicos para isso. Em outras palavras,
eu sempre pergunto: "Olha, tu tá sentindo? Ah, tá, mas, tá machucando?". Não, não tá machucando. Às vezes tem pacientes que até falam assim: "Não, não, é a dor boa, é a dor gostosa", né. Eh, um exemplo que eu posso dar, quando você vai, fazer massagem num paciente que tem dor crônica, tem gente que gosta, fala: "Puxa, massageia um pouco mais", e até apertar mais forte, colocar mais força aí. Então é esse tipo de, às vezes, dolorimento que é referida na acupuntura, tá. Eh, ok. Quando a gente ensina, um dos passos antes de paciente chegar no paciente é treinar a técnica numa folha de papel para você perfurar, dominar, porque a agulha é como se fosse uma raquete de tênis, é como se fosse uma espada. É o prolongamento da sua mão, é o prolongamento do seu dedo, né. E você tem que ter uma certa sensibilidade também, que a gente consegue adquirir ao penetrar a agulha, sentir que o tecido está mais duro ou está mais mole, né. E também até sentir que quando você agulha, ele estava duro e começa a ficar mais mole, né, fica mais solto. Aí você passa na pessoa. E antes de chegar no paciente, quando eu estava lá fora, teve um assistente que falou assim: "Olha, eu só vou deixar você colocar a mão no paciente se você se autoagulhar e vir mostrar como ficou o ponto para mim". Então, quando a gente ensina para os nossos alunos da faculdade ou então para a pessoa do curso de pós-graduação, a gente sempre fala: "Olha, o melhor aprendizado é você agulhar em si mesmo, porque aí eu consigo entender que a dor da acupuntura, o choque que a acupuntura produz, é diferente da dor que é a dor do paciente, ou a dor que está machucando o tecido, tá". Todo residente lá da China, ele recebia uma folha, ele tinha, eu acho que uns 20 pontos para se autoagulhar. Ele tinha lá o intestino grosso 4, o estômago 36, e cada ponto de acupuntura tem uma sensação touch diferente, tá. Aqui a gente fala tudo que é choque, choque, mas não é. Cada ponto, se é de extremidade é de um jeito, se é no tórax é outro jeito, se você pega a fibra muscular é uma outra sensação, se você pega mais cápsula é uma outra sensação. Então faz parte do nosso aprendizado para apurar a nossa técnica o autoagulhamento, porque aí sim a gente está sabendo o que, que o paciente está sentindo. Aí sim eu estou sabendo se eu estou agulhando de forma correta ou não. O objetivo é não gerar dor, não gerar mais dor no paciente, mas sim gerar estímulo que é trafegado para as fibras A delta. Então, muitas vezes é pressão, é formigamento, é uma sensação de que parece estar injetando alguma coisa dentro. Doutor, está tendo alguma. Não, não estou injetando nada, mas é a sensação. E é muito importante ter essa sensação, né? Então, colocar agulha por agulhar, assim, colocar, aí eu só tenho o efeito inespecífico da dor, ou eu diria o efeito placebo da acupuntura, né? Se você colocar sem obter esse estímulo chamado touch, é uma acupuntura de efeitos mínimos. Eu preciso ter, sim, a, a, a sensação sentida não só pelo paciente, mas também observada pelo médico, né? E quando não é sentido, aí sim, às vezes, eu preciso lançar técnicas manuais de eu mudar a inclinação do ponto, da agulha, ou pistonar um pouco mais rápido, ou então eu deixar a agulha por um tempo, agulho outros pontos, depois eu volto para agulhar aquele ponto, né? Tudo isso para eu otimizar o estímulo e a sensação desse touch. Ok, e é claro que toda a informação ela vai ser percebida a nível do córtex sensitivo, né? Então eu tenho basicamente três níveis de integração, né? O periférico, o corno posterior da medula e daqui no tálamo até a região
do córtex sensitivo. Quando é percebido esse touch, eu já tenho um acionamento do mecanismo inibitório descendente. Tá? Então, esse é o mecanismo supressor de dor, ou inibitório descendente, em que, através de mecanismos opiáceos, substância cinzenta periaquedutal, eu tenho aí a deflagração, a liberação do sistema opiérgico, então, de norfina, metaencefalina e outras aí, né? E aí que você tem essa inibição sendo levado tanto pela via adrenérgica quanto a via, desculpa, noradrenérgica, quanto com a via serotoninérgica. De certa maneira, é como se eu estivesse usando aqui um antidepressivo dual, porque a acupuntura está ativando esse mecanismo supressor de dor e usa esses dois tratos, né? Tanto a parte da noradrenalina quanto da parte da serotonina. Então, eu estou usando aqui nada mais é do que um antidepressivo dual, né? Uma venlafaxina, uma duloxetina. E hoje se fala muito, né? Eu estou falando muito da dor crônica, que é onde a acupuntura é abordada, né? Na 95%. Eu tenho a neuromodulação. Então, quando você fala de neuromodulação, eu estou falando, em última instância, das integrações das informações vinda da periferia e vinda do sistema supressor de dor. Né? Há trabalhos laboratoriais identificando locais onde são liberados e que tipo de peptídeo opiáceo é liberado. Né? Pomeranz é um dos autores que mais estudou isso, então a nível medular eu tenho encefalina e dinorfina A, a nível mesencefálico é encefalina beta-endorfina, né? E a nível hipotalâmico eu tenho a beta-endorfina com a liberação de ACTH. Então, a cada nível eu tenho liberações diferentes de peptídeos e mais para frente eu vou falar também que dependendo da estimulação, por exemplo, quando eu agrego uma eletroestimulação de alta frequência ou de baixa frequência, eu vou ter liberação de mais um tipo de peptídeo ou mais de um outro tipo de peptídeo. Tá? E se eu fizer também muita estimulação, o organismo tem a capacidade de fazer um efeito de tolerância, de acostumar com a acupuntura. Então, é comum vocês perguntarem: ah, tá bom, a acupuntura não tem efeito, mas pode induzir tolerância? Pode eu fazer todo dia? É bom? A resposta está aqui. Pela produção de colicistoquinina, você acaba induzindo então esse efeito de tolerância, o corpo meio que acostuma, isso a gente vê também com os fármacos, de tal maneira que eu perco o efeito da acupuntura. Como que eu posso inibir isso? Não fazendo acupuntura quando não é necessário. Ou seja, eu não preciso pedir para o paciente vir todo dia para fazer acupuntura. Tá? Se está vindo fazer todo dia, alguma coisa está errada. Eu não preciso fazer muita estimulação também. Tá? Então, sempre buscando o caminho do meio, sempre buscando um equilíbrio. Então, também não preciso fazer uma vez por mês a acupuntura. Tá? Normalmente é uma vez por semana, no máximo 2 vezes na semana, e depois eu vou espaçando esse período. Tá? Ok, de forma resumida, eu tenho pela acupuntura uma estimulação periférica que vai ter uma ação periférica local, mediada por citocinas pró-inflamatórias, diminuindo essa produção de citocinas pró-inflamatórias.
Eu tenho uma ação segmentar, que é quando eu envio informação através das fibras grossas até o corno posterior da medula, bloqueando, então, a informação que é trafegada pela fibra mais fina. E o suprassegmentar, que é quando eu tenho o acionamento do sistema supressor de dor, tanto da via noradrenérgica quanto da via serotoninérgica. Tá? E na via suprassegmentar, tem vários centros. Um dos mais conhecidos é a substância cinzenta periaquedutal, mas tem vários outros. Eu queria só mostrar esse gráfico, que ele mostra que dois picos de número de trabalhos científicos em acupuntura. Você vê, 71 foi quando o cara lá teve apendicite e voltou, né? Fez analgesia com a acupuntura. E em 97 foi quando a OMS publica uma lista de condições clínicas tratáveis pela acupuntura. Então, a nossa comunidade científica da medicina alopática ou ocidental, ela é movida por essas provocações. Ela é movida para fazer a ciência e tentar entender como que se funciona a acupuntura nas diferentes situações. Isso aqui a gente já falou. Eu tenho em 79 aí, a lista que foi publicada pela China, mas o NIH, em 97, ele atesta, né, a eficácia da acupuntura nessas duas condições clínicas: hiperemese pós-radioquimioterapia e para dor, no caso mais específico no pós-operatório, uma extração dentária ou alguma uma cirurgia feita, né? E a OMS, em 2003, publicou outra lista mais, digamos, com mais condições aí, né? O NIH aqui de 97, publicado no JAMA de 98, né? E o WHO 2003, falando de rinite alérgica, cólica biliar, depressão. Existem outras condições com menos eficácia, tá? Mas de modo geral, eu tenho uma lista não só dor, né? Tem várias outras condições clínicas que eu posso usar. Então, de forma resumida, cronologicamente, olha, de 1952, Travell, que quem é fisiatra conhece muito, fala de pontos miofasciais como foco ou fonte de dor, né? Em 65, Melzack Hall ele descreve essa teoria do portão da dor e é pela qual a gente explica o efeito da acupuntura, né? O efeito segmentar. Em 1970, aquele experimento em que o efeito da acupuntura ela acaba sendo abolida quando eu faço uma anestesia local. Em 75, Hughes ele começa a identificar alguns opiáceos endógenos envolvidos no mecanismo da acupuntura. Nessa mesma década, Pomeranz e Hahn, são dois autores bem conhecidos no nosso meio, confirmam esses achados, né? Mais para frente, o pessoal começa a correlacionar ponto gatilho e também a teoria da comporta junto. Que mais? Enfim, e aí você tem uma série de trabalhos, tanto a nível clínico quanto a nível laboratorial, tentando identificar substâncias envolvidas, quais são as vias que estão envolvidas na analgesia. Tá? A acupuntura não é só analgésica, mas também tem um efeito anti-inflamatório. A gente também sabe que ela tem uma influência também a nível do sistema imunológico, tanto a nível celular quanto a nível de interleucinas.
A gente vê, existem estudos evidenciando aumento dos leucócitos nos pacientes. A gente tem feito, indicado a acupuntura no universo oncológico, que está crescendo bastante, não só porque o paciente desenvolve dor crônica ou desenvolve dor neuropática pelo quimioterápico, mas também para melhorar o estado geral, a imunidade. Não tem a mesma evidência científica que temos para a dor, mas existe já linhas de pesquisa nesse sentido, de melhorar a imunidade. Como vocês viram, a NIH em 97 já atestou a eficácia para hiperemese pós-quimioterapia. Eu posso usar também na hiperemese gravídica, ou seja, eu tenho uma série de indicações da acupuntura observando todos os mecanismos envolvidos, que não são todos ainda bem elucidados e compreendidos, só para ilustrar que a gente consegue trabalhar não só a nível de dor, mas também a nível de outros sistemas. Esse é um livro muito interessante, de autores internacionais. Mike Cummins tem uma ligação muito forte aqui com o Brasil. Esse é a primeira edição do livro, para quem está estudando acupuntura. Nós vamos tentar traduzir a segunda edição, e o lado direito é um artigo que eu vou pedir para a Ana Paula passar para vocês, para quem tem interesse. Ele é um pouco mais detalhado, é uma leitura um pouco mais pesada, é, mas eu acho que é um pouco mais completa também, tá bom?